mais uma questão para você, dessa vez a questão 84, que caiu na prova do Enem 2015, segunda aplicação, que trata sobre separação de misturas. Então, vamos aprender mais um pouco sobre esse assunto, separação de misturas, que é muito recorrente em provas do Enem. Vamos lá? Bom, cara aluno, separação de misturas. Vamos ver como é que foi cobrada na questão 84. Então, na questão 84, ele diz o quê? Vai ter um enunciado e vamos direto para o comando da questão. O comando da questão ele diz assim: qual a propriedade da matéria que possibilita a utilização do procedimento descrito? Eita, que procedimento? Então, a gente vai ter que voltar para ver os procedimentos passo a passo. Primeiro, colocar a mistura de plásticos picados em um tanque e acrescentar água até a metade da sua capacidade. Depois, manter essa mistura em repouso por cerca de 10 minutos. Depois, retirar os pedaços que flutuaram e transferir para outro tanque em uma solução de álcool. Então, olha só, pessoal, que a gente está vendo. A gente vai ter vários plásticos picados. Então, provavelmente ele quer separar esses plásticos. Então, para separar esses plásticos, o que é que ele fez? Adicionou um líquido. Adicionou um líquido e aguardou. Quando aguardou, ele percebeu o quê? Que alguns líquidos flutuaram. Aí o que é que ele fez? Retirou os que flutuaram e depois misturou por outro, né? E transferiu para outro tanque com a solução de álcool. E na alternativa 4, no quarto passo, ele fez assim: coloque os pedaços sedimentados em outro tanque com solução de sal e agite bem. Então ele pegou o cascalho que ficou embaixo, pegou aquilo ali e colocou em outra solução. Então ele pergunta: qual a propriedade da matéria possibilita a utilização do procedimento descrito? Ou seja, qual é a propriedade da matéria que garante que ele boie, que o plástico ele se separe por alguns mais leves, mas no caso menos densos do que aquele líquido que você botou, ele vai boiar, e outros mais densos vão ficar no fundo. Então a gente já sabe aí que a resposta nesse caso é a densidade, porque é a densidade de um composto que faz com que ele ou boie ou afunde quando imerso em um determinado líquido. Ok? Beleza? Mas vamos aproveitar a oportunidade para a gente falar sobre métodos de separação por diferença de densidade. A densidade é uma propriedade específica da matéria e que ela é muito explorada na parte química para fazer separação de misturas. Então a gente tem aí alguns exemplos de processos de separação de misturas que utilizam a diferença de densidades entre os compostos para conseguir separá-los. Por exemplo, a gente tem a floculação ou a coagulação, a gente tem a decantação, a flotação, a levigação, a ventilação e a centrifugação. Vamos falar um pouco de cada um deles. Começando pela coagulação, a floculação e coagulação. Veja o nome dizendo, floculação, vem de formar flocos. Qual é a ideia? A ideia é o seguinte: geralmente em uma solução que você quer separar, por exemplo, acontece muito para você limpar a piscina, por exemplo, certo? Você coloca um coagulante. Esse coagulante, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar aquelas partículas dispersas no meio e juntar elas. Quando ele faz, e esse coagulante ele consegue juntar, formar os coágulos, os flocos. O que acontece? Esse floco ele termina ficando mais pesado e sedimentando. Ou em outras situações ele pode até mesmo ficar mais leve do que a água, menos densa, e boiar. Então o processo de floculação, ele garante, de coagulação e floculação, ele garante o quê? Você adiciona um coagulante, esse coagulante ele consegue pegar as partículas sólidas que estão dispersas na água, no caso no líquido, e juntam eles, formam os flocos. Estes flocos ou descem, se eles formarem mais densos, ficarem mais densos, ou sobem se eles ficarem menos densos. E aí você consegue retirar essas partículas sólidas que estão agora em forma de coágulo. É por isso que na sua piscina, quando você está fazendo a limpeza, você primeiro adiciona um elemento e depois vem, quando você vê aquela sujeira todinha, vai para o fundo da piscina e a piscina começa a ficar clarinha ou suspende. E aí você chega com a peneira ou com aquele aspirador para passar, para retirar aquela sujeira. Ok? Entendido? Vamos passar para o segundo exemplo. O segundo exemplo é a decantação. Decantar significa descansar, deixar em repouso. Então, exatamente naquela etapa 2, quando ele fala assim, deixar descansado por 10 minutos.
Exatamente isso. É você, quando você deixa descansar, o que acontece? As partículas menos densas elas começam a se deslocar para cima do líquido. E as mais densas vão começar a descer. Certo? Então esse é o processo de decantação. O processo que você deixa ele descansando para as partículas menos densas subam e as partículas mais densas desçam. Okay? E depois você consegue retirar o líquido fazendo essa separação. Uma outra é a flotação. A flotação ela vem de flutuar. É exatamente o processo da floculação. Então a floculação, o que acontece? Na floculação em forma fluxo ele pode flutuar, então já é outra etapa, é a flotação. Então a flotação você quando adiciona e ele está com uma densidade menor, ele flutua. Quando flutua você retirou ele, pronto. Processo de flotação. O de levigação, ele utiliza o quê? De partículas leves, ele utiliza de uma corrente líquida, que no caso, aí eu tenho um exemplo do pessoal de mineração, que utiliza a corrente do rio para levar, no caso, a levigação vem de leve, né, de levar, de carrear as partículas mais leves junto com o rio, e as partículas mais pesadas ficar dentro desse material, desse equipamento aí, né, dessa ferramenta que eles utilizam. Eu não sei o nome dela. E a ventilação, muito usado na agricultura, em que você utiliza o vento para espalhar ou para levar, né, o vento para ventila e retira as partes mais leves, enquanto as partes mais pesadas permanecem lá. Então você vê isso muito com o pessoal que trabalha com café, né? Na colheita de café, então eles ficam lá com o café, joga para cima, e quando joga para cima, o vento bate, leva as folhas e tudo mais, e o café fica lá, na peneira. Ok? Essa é a ventilação. E a gente tem a centrifugação. A centrifugação, ela utiliza do quê? De um movimento rotacional. Esse movimento rotacional, ele empurra o mais denso para distante, para distante, e o menos denso termina ficando mais próximo ao eixo de rotação. Então, é muito utilizado na parte de exame de sangue, onde ele faz a separação das células sanguíneas para o plasma sanguíneo. As células sanguíneas, por ser mais pesadas, então quando ele faz a centrifugação e rotaciona, essas células elas terminam se deslocando para a extremidade, e aí você consegue separar. As células sanguíneas vão ficar embaixo e o plasma em cima de uma ampula. O mesmo acontece na lavagem de roupa. Então você lavou a roupa lá, colocou para secar na centrífuga, essa roupa vai começar a rodar. A água, o que é que vai acontecer? A água ela vai ser deslocada por conta da menor densidade dela. Com essa menor densidade ela vai ser deslocada e a roupa vai ficar seca. A mesma coisa acontece com a obtenção do açúcar cristal, na indústria mesmo, sucroalcooleira. Então chega uma fase em que o açúcar que a gente come, ele ainda está muito misturado com líquido. Então o que é que eles fazem? Eles botam então na centrífuga, que é para esse líquido, a centrífuga roda e faz retirar esse líquido. Ele separa o líquido da parte cristal. E aí você começa a formar os cristais redondinhos que a gente compra para botar no cafezinho, para colocar na nossa alimentação. Bom, então com isso a gente deu um panorama geral e a gente já sabe que a questão se refere à propriedade de densidade. É ela que vai garantir que esses processos aí, 1 a 4, ele funcionem de forma correta. Ok? Então, pessoal, concluímos mais essa questão. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê um legal, curta e se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, dê sua sugestão de melhorias, coloque questões que você, proponha questões que você tenha dúvida, assuntos que você tenha alguma dúvida para a gente produzir os vídeos. A gente quer fazer um canal adequado para a sua necessidade, então não tenha dúvidas. Vá lá, coloque sua dúvida para a gente, que a gente vai tirar elas, ok? Grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.